O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao teu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola: a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que eu vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Lugar, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descanse, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a sua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajuda tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante da palavra de Deus, de forma especial, quando Jesus fala para nós da riqueza, do acúmulo de bens, nós ficamos pensando: mas será que na vida nossa o mais interessante é viver na miséria? Não pode conquistar bens materiais? E Jesus não quer dizer isso para nós, porque Ele não quer miséria de ninguém. Jesus não acredita que nós possamos jogar a riqueza que nós temos, os bens, o lixo, mas Jesus tem colocado um abuso que nós fazemos daquilo que temos, a ganância, a avareza, que não dá espaço para que possamos também sermos capazes de partilhar. É aí que Jesus é condenado como nós usamos aquilo que nós temos. Deus, Ele deu como herança os bens para que nós possamos administrar. Não nos pertence de Deus, nós somos administradores dessa herança que Deus deu para nós. E como nós usamos dos bens que Deus nos deu, dessa herança que Ele nos concedeu, nós devemos trabalhar os nossos bens para construir o maior tesouro no céu. E a primeira leitura fala para nós da vaidade. Nós temos uma vaidade muito grande que leva para o egoísmo, de querer cada vez mais, de possuir cada vez mais, de enriquecermos cada vez mais. E o autor de Eclesiastes vai dizer: isso é vaidade, porque isso passa. A vaidade acaba, a vaidade passa. O que resta? Nada. Se nós tomarmos o Antigo Testamento, o rei Salomão tinha uma sabedoria imensa. O rei Salomão também possui uma riqueza imensa. E Salomão dizia que essa riqueza terrestre é uma vaidade que acaba, que passa, e nós devemos apegar aquilo que é de Deus, que não passa, que é para sempre. O homem rico, como Salomão, vai dizer: esta riqueza terrena é algo que é passageiro, que não permanece. Nós temos que ter a sabedoria de buscar a riqueza maior, que são as coisas de Deus. Esta riqueza que é de nós, buscar a riqueza das coisas de Deus. Mas
A vaidade que nós temos é de construir uma riqueza muito grande aqui na terra. Como nós queremos que isso aconteça, mas esquecemos que nós devemos, um dia nós vamos prestar contas dos bens que Deus nos deu, ou prestar contas a Ele. E olha, gente, a vida eterna, a continuação da nossa vida depois, diante de tudo aquilo que eu vivi aqui na terra, que eu vou apresentar diante de Deus, das coisas que Ele me deu. E Deus não vai fazer milagre na minha vida para a salvação, não. Então, a vida eterna é a concretização da minha vida terrena. Então, como eu vivi aqui, como eu construí a minha vida depois da morte. Então, eu construo essa vida aqui na terra, para depois ser concluída na vida eterna. Então, é essa realidade que eu vivo hoje, como eu vivo, que vai me dar a certeza de uma herança eterna que Deus reservou para nós. Mas eu vou caminhando aqui. Aquele homem que chega para Jesus dizendo: olha, pede para o meu irmão repartir comigo herança. Nós sabemos que herança dá tanta confusão, dá tanta complicação, tanta malquerência. Os irmãos, a família, não conversam com o outro, por quê? Herança. E por que acontece isso? Porque tem ganância, avareza. Aquele homem diz: Senhor, pede para aquele meu pai que respondeu. Deus diz: olha, não tem como fazer justiça onde há ganância. É impossível fazer justiça onde tem ganância. É impossível. E na herança, por que está tanto desacordo? Cada um tem sua razão, cada um abre mão de nada, cada um pensa que tem que ser do seu jeito, e aí a confusão está montada. Às vezes dá até morte em herança. Quanta briga! Você está recebendo de graça, não era seu. E eu ainda tenho que casar em crente para tal herança ainda. O que vale mais? A amizade da família ou a malquerência de bens materiais? E nós damos muito mais valor nos bens materiais, as malquerências não abrimos mão de nada. Olha, sabe que isso é agradável para Deus? E Jesus vai contar essa parábola. Aquele homem que pensou somente em ter e possuir, teve uma grande colheita. A colheita é água abençoada de Deus, mas para aquele homem é somente sem partilha, é somente para mim mesmo. Agora eu tenho meus celeiros, eu vou construir celeiros maiores, guardo toda a minha produção, guardo todos os meus bens e vou descansar, vou aproveitar a vida, porque eu tenho reserva que eu não tenho. E Deus nos chama de louco. Hoje você vai ter que prestar contas da sua vida. Quer dizer, que adianta? Eu coloquei todo o celeiro, mas essa noite eu vou morrer, vou prestar conta da minha vida. Para que vai ficar tudo aquilo que eu construí? Toda aquela colheita? Para dar briga, para dar discórdia, para dar confusão. Olha, nós temos que lutar, nós temos que trabalhar para dar um conforto melhor à nossa família. Temos sim, isso é muito sagrado diante de Deus. Agora, quando Jesus coloca a avareza, a ganância, que não é aprovada por Deus, essa não. A partilha também deve ser uma constante em nossa vida. Eu saber partilhar. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas aqui na confissão, como está sabendo com Deus? Você vai à missa? Não, pai, não tenho tempo não. Eu trabalho demais, não tenho tempo de ir para a missa. Eu não tenho tempo para Deus. Mas a minha ganância é tão grande que não dá espaço para Deus na minha vida. A ganância é tão grande que Deus não tem espaço na minha vida. Olha, cuidado, porque eu vou apresentar diante de Deus aquilo que eu estou vivendo aqui na terra. Deus não é maldoso, não. Deus não castiga, não. Nós que preparamos um corpo com Ele. Ele deu os bens para que eu pudesse trabalhar. Mas esses bens, Deus me deu para nós, não é ganância. Eu não tenho ganância, não. Que eu tenha a capacidade de partilha. Nunca colocar Deus em cima da nossa vida.
Ninguém nunca viu no velório a pessoa indo para ser sepultada com um caminhão de mudança que vem de trás atrás. Tem certeza que ninguém nunca viu isso? Vai, não leva nada. Não leva nada. E o que adianta eu preparar minha vida para dizer eu vou ser o homem mais rico do cemitério? Qual o sentido tem ser o homem mais rico do cemitério? Não vale nada. A riqueza da sepultura, o que vale? Nada. Agora, a riqueza para Deus, sim, essa vale tudo. Então, que nós tenhamos a sabedoria de Salomão para buscarmos fazer o seguro da nossa vida com Deus. Não são seguros terrenos, como eu faço seguro do carro. Se ele bater na perda total, eu recebo o valor do carro. Agora, se eu não fizer o valor, o seguro da minha vida com Deus, depois da morte, o que vai acontecer comigo? Então, essa caminhada nossa aqui, que eu busco assegurar um dia a minha vida na presença de Deus, deixando de lado somente aquilo que é terreno, e não depositar confiança em bens terrenos, mas em bens divinos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,